A grande tribulação é conhecida como um período de acontecimentos sobrenaturais e de muito sofrimento para a humanidade. I failed. I couldn't save them. Alguns cristãos aprendem que a grande tribulação irá durar 7 anos. Outros aprendem que a grande tribulação irá durar 3 anos e meio. We need to find Dean. Apocalipse menciona apenas um período de 3 anos e meio, porém esse tempo está dividido entre o princípio das dores e grande tribulação. Vamos estar vendo nesse estudo como a grande tribulação chegará ao mundo, e por quais motivos poderemos concluir que a grande tribulação de fato já terá começado. Muitos cristãos estão esperando um arrebatamento secreto iminente. Esses cristãos serão pegos de surpresa pela grande tribulação, pois eles estão à espera de um arrebatamento não bíblico. O início dos últimos 3 anos e meio é iminente, isto é, pode começar a qualquer momento, porém a grande tribulação só começa após os sinais do princípio das dores. Reconhecendo por meio das Sagradas Escrituras quais são os sinais do princípio das dores, saberemos então em que determinado tempo dos sinais do princípio das dores a grande tribulação começará. Deus não quer que nós cristãos estejamos confundidos quanto aos sinais da vinda de Cristo e do fim dos tempos. Deus não quer jamais que nós sejamos enganados, nem mesmo quanto ao reconhecimento do cumprimento das profecias. Foi profetizado por Daniel que durante o cumprimento das profecias do Apocalipse somente os sábios entenderão que tais acontecimentos são de fato o cumprimento das profecias do fim dos tempos. Os ímpios não reconhecerão os sinais como o cumprimento da palavra de Deus. Estarão tão enganados pelos governantes do mundo que quando souberem que a grande tribulação terá chegado, ao invés de se arrependerem, irão blasfemar contra o Criador por causa dos eventos apocalípticos. Alguns cristãos também por terem sido enganados por seus pastores sobre os sinais da vinda de Cristo e do fim dos tempos, irão blasfemar contra o Criador, pois esses cristãos é de que eles receberão de Deus. Esses 2 profetas virão como testemunhas de Deus para que as nações não sejam inocentadas sobre os seus atos diante do juízo de Deus que virá sobre o mundo. Deus é tão justo que mesmo diante de tantas profecias que ele já entregou aos seus servos sobre o período da grande tribulação, ele ainda enviará mais 2 profetas para darem o último aviso às pessoas de todas as nações, para que se arrependam de seus pecados. Quando essas 2 testemunhas forem assassinadas pelo Anticristo, o mundo inteiro pensará que a partir daquele momento haverá paz na terra, pois terão acabado de matar os 2 profetas que estavam causando sofrimento na terra. Por esse motivo vão enviar presentes uns aos outros como comemoração da morte das 2 testemunhas, e também como comemoração de uma falsa paz que pensarão ter chegado. Quando pensarem que haverá paz e segurança com a morte dos 2 profetas, virá então repentina destruição por meio da ira do Deus Todo-Poderoso. As pessoas vão pensar que a grande tribulação terá acabado ao ser mortas as 2 testemunhas, porém a morte das 2 testemunhas apenas encerra o princípio das dores. O Anticristo se manifestará durante a morte das 2 testemunhas, pois será ele quem vai poder matar os 2 profetas. Por esse motivo as pessoas vão adorar o Anticristo como Salvador da Terra, pois ele terá acabado com o sofrimento que os 2 profetas estavam causando na Terra. Com a manifestação do Anticristo começará então a grande tribulação. Será nesse tempo que os cristãos irão ser perseguidos e mortos por leis implantadas pelo Anticristo sobre todas as... A conclusão que o mundo terá sobre o sofrimento causado na terra é de que o motivo são os cristãos. Nesse tempo o amor de muitos se esfriará, e odiarão uns aos outros. Pais entregarão os filhos à morte, e filhos entregarão os pais à morte.
fazendo as pessoas pensarem que os cristãos são a causa do sofrimento da humanidade. O anticristo vai ordenar que todos os cristãos na face da terra sejam mortos, assim como as duas testemunhas foram, e ordenará também que todas as pessoas devem adorar somente a ele. Meine Heimat in das Deutsche Reich! Nesse mesmo período será derramada a ira de Deus sobre as nações. A ira será derramada sobre os ímpios, os quais adorarão a besta e receberão a sua marca. As nações vão blasfemar contra o Criador por causa das chuvas de pedras, pragas e todo tipo de sofrimento que será derramado sobre os seguidores da besta. Logo após as 7 taças da ira de Deus serem derramadas sobre o mundo, os céus se desfarão, enrolando-se como um livro, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Cheio de poder e glória, ele virá com seus anjos para derrotar a besta que cercará Israel para a grande batalha, conhecida como a Batalha do Armagedon. Cristo dará ordem aos seus anjos para reunirem os escolhidos nas nuvens, onde encontrarão-se com Cristo, para juntos seguirem até o Monte Sião, onde Cristo irá reinar por 1000 anos juntamente com os salvos, sobre todos os povos da terra. Acabamos de ver uma descrição resumida dos últimos 3 anos e meio a partir dos eventos que marcam períodos diferentes dentro desses 3 anos e meio. Vamos agora voltar ao início dos 3 anos e meio e ver como a besta, as duas testemunhas, o anticristo, entre outras coisas, estão colocadas dentro desse período. Seguindo a cronologia de Mateus 24, os 3 anos e meio começa com guerras, terremotos, fomes e etc. Dos 7 anos, esse é os 3 anos e meio primeiro. Revelando esses acontecimentos se cumprindo. Os 4 cavaleiros irão agir durante a grande tribulação, trazendo fome, guerras, pragas, morte e muitas outras coisas. As duas testemunhas surgirão no mesmo período, também trazendo sofrimento para as nações. Eles terão autoridade para não deixar cair chuva sobre a terra, para converterem aos alhos causar dano. Esses eventos causados pelos 4 cavaleiros e as duas testemunhas estão incluídos dentro do período chamado de Princípio das Dores. Princípio das Isso Dores, vai 3 anos acontecer e durante meio os 3 primeiros. anos e meio de testemunha dos 2 profetas. Conforme o tempo vai passando, com mais intensidade acontecerá essas coisas causadas pelos 4 cavaleiros e os 2 profetas. Os 4 cavaleiros não vão aparecer fisicamente e visivelmente durante a grande tribulação. As guerras virão por meio das nações. Durante o início do princípio das dores surgirá os 7 primeiros reinos, que são representados pelas 7 cabeças da besta que sobe do mar. Esses reinos vão guerrear contra todas as nações. 1/4 da população será morta por meio das guerras que serão causadas pela besta. Com as guerras virá também a fome e a morte. É por esse motivo que os 4 cavaleiros agirão no mesmo momento, pois a ação de um está ligada à ação do outro. Se vem a guerra, vem também a fome e a morte. Após ter chegado o 7º reino, o anticristo estará pronto para se manifestar, pois ele surgirá no meio dos 10 reis, que são a 7ª cabeça da besta. Passado então os 3 anos e meio de testemunha dos 2 profetas, e chegado o 7º reino representado pela besta, manifestará então o anticristo, matando os 2 profetas. O anticristo é representado pela 2ª besta de Apocalipse 13. Essa besta surge após a primeira, porque o anticristo só surgirá após a primeira besta ter surgido e chegado ao 7º reino. O 7º reino estará governando durante o derramamento da ira de Deus sobre a terra. O 7º reino dará sua autoridade para o anticristo, pois é da vontade de Deus que isso aconteça, para que os 10 reis juntamente com o anticristo destruam a grande meretriz. A destruição da meretriz acontecerá durante o derramamento da 7ª taça da ira de Deus. Logo após a destruição da meretriz surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. Nesse momento as nações estarão reunidas para invadirem Israel, porém com a espada que sai da boca do Cordeiro, ele derrotará os 10 reis, o anticristo e o falso profeta. Após esses acontecimentos o reino do mundo passará a ser de Cristo, e juntamente com os salvos ele governará as nações por 1000 anos.
A maioria das pessoas costumam chamar de grande tribulação os 3 anos e meio finais por completo, porém esse tempo inclui também o princípio das dores mencionado por Cristo. O certo a se dizer é que o princípio das dores é iminente, pois ele virá com o surgimento dos 2 profetas do Apocalipse. O princípio das dores, 3 Se o anos e princípio meio das dores primeiro, é iminente, nós como vamos igreja então vamos reconhecer que passar. tal tempo terá chegado. Vamos reconhecer o início do princípio das dores, ou talvez até mesmo um tempo depois de já ter iniciado, quando reconhecermos os sinais desse período. Os sinais, nações contra nações, águas se convertendo em sangue, chuva não caindo sobre a terra, e principalmente o ministério dos 2 profetas. Vocês podem dizer que essas coisas já estão acontecendo, porém esqueçam que as 2 testemunhas também têm que aparecer para que o verdadeiro princípio das dores tenha chegado. Quando surgirem os 2 profetas, então terá começado o princípio das dores, porém podemos não reconhecer esses profetas durante o início do ministério deles, mas o agir desses profetas será reconhecido pelos sinais que irão realizar. Quando os 2 profetas terminarem de testemunhar sobre o juízo de Deus que virá sobre a terra, então virá a grande tribulação. A pregação desses 2 profetas já nos vai indicar que o fim se aproxima. Seus sinais servirão para mostrar que a vinda do Messias estará próxima. A vinda de Cristo, a grande tribulação e a ira de Deus não virá antes de surgirem esses 2 profetas. Não precisamos ficar desesperados como se o dia do Senhor já tivesse chegado, pois não virá sem que antes essas coisas aconteçam. Tem muitas pessoas que ficam procurando o anticristo, querendo saber se ele já está entre nós, se ele é tal presidente ou líder, e etc. Muitas dessas pessoas pensam que quando reconhecerem o anticristo serão arrebatadas em alguns instantes. O anticristo não será reconhecido sem que antes venham os 10 reis representados pela 7ª cabeça, que somente começará a governar durante o julgamento da grande prostituta. Quando fala que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, é porque realmente lhe resta pouco tempo. Ele vai governar juntamente com os 10 reis pouco antes da vinda de Cristo. Se você não quer ficar perdido quanto ao tempo das profecias do Apocalipse, saiba que nada se cumprirá antes do surgimento dos 2 profetas. Não precisa ficar desesperado, pensando que já vai começar a grande tribulação por causa de um acontecimento isolado, pois antes que venha a grande tribulação, o mundo todo será atingido pelos sinais do princípio das dores, que serão causados pelos 4 cavaleiros e os 2 profetas do Apocalipse. Bem, Posso fazer uma pergunta? pode, minha filha. Dizer que as 2 testemunhas que Apocalipse fala, que às vezes a gente pensa, que a gente acha que é Enoque e Elias, eles vão estar agora no princípio das dores? Isso. Então será que eles vão assim surgir no meio da multidão, começar a fazer milagre, ou vai ter algum sinal? Será que é isso que é o sinal que todo mundo está achando que vai acontecer alguma coisa aí que não se sabe o que é? A princípio, as pessoas, principalmente a igreja, né? Eu vou responder a tua pergunta, mas vamos lá para a palavra. Primeiro, eu vou responder a tua pergunta. Como eu disse ali no início, que a própria palavra de Deus ela diz que não julgueis para não ser julgados. Mas vamos passear um pouco pela Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 5, no verso 22. É onde tem o primeiro momento de concordância. Números 5, 22. É onde tem o primeiro momento de concordância com as coisas de Deus. E diz assim: e esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. É a primeira vez que a palavra amém ela é relatada na Bíblia. É no livro de Números, capítulo 5, no verso 22. Anterior a isso,
a palavra amém, ela não é relatada na Bíblia. E a última vez que ela é relatada na Bíblia é em Apocalipse capítulo 22, no verso 21. Aí volta a dizer, vamos lá em João 7:22, 7:24, se não me falha a memória. Acho que é 7, sim. Evangelista João, né? Isso. 7:24. A palavra de Deus, ela diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Nós vimos aqui nesse vídeo, querendo ou não, a igreja, nós como igreja, nós vamos passar pelo princípio das dores. Mas o que nós estamos fazendo para nos preparar para as dores? Não julgueis para não ser julgados. Vamos lá. Deuteronômio 18:20. Deuteronômio 18:20. Porque a palavra de Deus, ela diz, ao mesmo tempo que ela diz que não julguemos para não sermos julgados, ao mesmo tempo que a palavra de Deus, ela fala isso, ela nos dá permissão para nós julgarmos os profetas. Olha só, ela diz, não julgueis para não ser julgados. Mas ao mesmo tempo o Senhor nos dá uma observação para nós julgarmos os profetas. Então Deuteronômio 18:20 diz assim: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Isso é lá no Antigo Testamento. A maioria, me perdoe, muita gente fala assim, pastor, o senhor gosta muito de falar contra os líderes, contra os pastores. Não. Esses homens, eles se colocam como profeta. Então, que eles sejam aplaudidos como profetas, mas também que apanhem como falsos profetas. O verdadeiro profeta, ele merece aplauso, até porque a própria palavra de Deus, ela diz, honra quem tem honra. Quem é que nunca ouviu falar de Elias ou de Eliseu? Aplausos para ambos. Quem nunca ouviu falar de Samuel? Aplausos para ele. Mas e outros? Principalmente nos dias atuais. Olha a quantidade de falsos profetas que nós temos aí até o presente momento. Dia 17 de julho do ano de 2019, o mundo de perna para o ar. Ninguém preparando, eu não vejo um líder preparando a sua igreja para esse momento que está para acontecer. Eu não vejo ninguém falando do período de tribulação, do período do princípio das dores. A igreja, ela vai entrar nessa situação totalmente virgem, totalmente despreparada. E quando eu entro numa batalha virgem, quando eu entro numa batalha despreparado, a tendência é eu perder. Eu só venço uma batalha quando eu já estou maduro e quando eu estou preparado. Por que Davi venceu Golias? Porque antes ele matou um leão e matou um urso. Eu quero acreditar, a Bíblia relata somente esses dois animais selváticos. Mas eu quero acreditar que Davi também, acredito que ele também degolou, matou ou espancou alguns outros animais. A Bíblia não relata, mas acredito sim. Porque ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele se preparou para quando chegou o momento decisivo, para você ver o povo de Israel, o exército de Israel, um exército muito numeroso. Será que aqueles homens não tinham consciência suficiente que se eles corressem todo mundo junto para cima de Golias, eles venceriam Golias? Mas eles olharam individualmente, um para cada um. Um para cada um, individualmente eles olharam. Por isso que eles temeram. Davi, ele além de ter olhado para ele só, mas ele visualizou quem? O Senhor.
Mas só que hoje o homem, lamentavelmente, ele está olhando para o homem, ele não está olhando para Deus. Porque quando eu olho simplesmente para o homem, eu não aceito essa palavra. Mas quando eu olho para Deus, eu sou obrigado a aceitar esta palavra. Porque, como eu disse aqui no início, 3 significados. Eu conhecia 2, agora eu conheci um terceiro, é a verdade. E a Bíblia diz o que em João 8,32? E conhecereis a verdade o que? Vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente sereis o que? Sereis livres. Mas vamos lá agora. Deuteronômio 13:5. Um pouquinho mais atrás. (13:5) diz assim: e aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andar nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Hoje, eu vejo líderes dizendo que uma das suas ovelhas é o mal dentro da igreja. Me perdoe o que eu vou falar. Eu sei que está sendo gravado, daqui a pouco eu vou jogar no meu canal, depois eu vou jogar no YouTube, vou jogar no meu WhatsApp, eu sei que eu vou apanhar muito com o que eu vou falar aqui agora. Mas o mal dentro das igrejas hoje são seus próprios pastores. O mal dentro das igrejas no Brasil e no mundo hoje são os próprios pastores. Não é a sua ovelha. Porque a ovelha, ela põe em prática aquilo que ela ouve do seu pastor. Se o seu pastor ensina essa palavra corretamente, ela vai praticar essa palavra corretamente. Se ele ensina essa palavra erroneamente, a sua ovelha vai praticar erroneamente. Se de repente bater alguém agora ali no portão da minha casa ali, nós estamos aqui na sala da minha casa. Se de repente bater um exército ali, de homens, mandando acabar com o culto aqui, eu automaticamente vou continuar louvando a Deus. E vocês vão continuar? Aí possivelmente um desses homens, eu não sei quem, vai dizer para mim assim: ô Magrelo, você nega teu Deus? Eu vou dizer não. E você? Você não vai negar não? Não vou negar não. E começa a tortura. Mas qual é o tipo de tortura? Vai pegar uma arma, vai botar na minha lateral da minha cabeça e vai dar um tiro? Não, seria rápido demais. E não é isso que vai... Olha, a dor não é isso. Dor não é isso. Eu ontem, quando eu estava chegando aqui em casa, ali embaixo do viaduto, eu dei uma topada. Meu Deus, que dor que eu senti no meu dedão do pé esquerdo. Mas ela passou. O crente, a igreja do século 21, ela não tem ciência da dor que ela vai sofrer. Quem não estiver preparado não vai suportar a dor. Porque olha, o anticristo, quando ele vier implantar o seu governo, César, Osama Bin Laden, aquele cara que foi o grande líder da Alemanha, Hitler, Adolf Hitler, Stalin, esse presidente da Síria, esse homem aí da Venezuela, que mandou atropelar várias pessoas com seus tanques de guerra, tanques blindados. Esses homens, diante do que o anticristo ele vai fazer nessa terra, esses homens vão ser meninos. Eles serão meninos. E olha que Hitler foi um homem que só a graça. Ele matou mais de 6 milhões de judeus. Mas ele, diante do que o anticristo ele vai fazer, ele será um menino. A igreja não tem ciência do que está lhe esperando ali na frente. Os pastores de hoje não estão preparando suas igrejas, suas ovelhas.
Só falam de prosperidade, essa maldita prosperidade da teologia. Vitórias, campanhas, conquistas, bênçãos. Em plena época em que a tecnologia 5G está aí às portas. Vocês têm ciência do que é a tecnologia 5G? Em meio ao Big Brother mundial, você sabia que dentro da tua própria casa, sem que você saiba, você é observado? Será que os pastores hoje, eles não se aprofundam no que realmente eles têm que se aprofundar para passar para as suas igrejas, para as suas ovelhas? O que nós temos buscado quando a gente vai para a igreja? Ouvir aquilo que nos agrada? O que nós temos buscado dentro das nossas casas? Qual o tipo de busca que nós temos buscado aqui nessa palavra? É uma coisa que a minha esposa uma vez comentou, e eu tenho sempre, sabe, eu tenho muita alegria, muito quando eu falo, toda vez que me vem à memória o que ela falou, meu filho, imagina o apóstolo Paulo com o celular na mão hoje. Meu Deus. Se na época dele, ele caminhando, ele evangelizou toda a Ásia. Imagina Paulo hoje com o celular na mão. Ele teria evangelizado o mundo inteiro. Porque ele levou anos evangelizando a Ásia, porque ele evangelizava a pé. A Bíblia não relata em nenhum momento Paulo andando a cavalo ou andando de mula. A Bíblia não relata. Então, se não relata, eu não posso dizer que ele estava a cavalo. Mas a Bíblia diz que ele caminhava. Lugares que possivelmente as pernas de Paulo não o levaria, a internet o levaria. O seu próprio celular pequeno o levaria, o seu computador o levaria, o seu notebook o levaria. E eu e você, quando nós acessamos os nossos endereços eletrônicos, o que nós fazemos com eles? O nosso WhatsApp, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Qual o benefício para as coisas de Deus nós usamos com as nossas redes sociais, com os nossos endereços eletrônicos? Amém. A última palavra da Bíblia. Assim seja. No livro de Mateus, capítulo 24, capítulo 25, o Senhor fala e Mateus escreve. Não foi palavras ditas por Mateus, foi palavras ditas por Jesus que o Senhor deu a oportunidade de Mateus escrever. Ali diz notoriamente a pura verdade que a igreja, ela vai passar pelo princípio das dores. A ponto do capítulo 24 do livro de Mateus, o tema é o princípio das dores. Se a Bíblia diz o princípio das dores, um tema de um capítulo das Escrituras Sagradas, é porque nós vamos passar pelo princípio das dores. Qual é o pastor que prega isso dentro da sua igreja? Mas prega sobre os 7 mergulhos de Naamã. Mas prega sobre as 7 rodadas dos muros de Jericó. Mas prega sobre aquilo que você quer ouvir. Prega sobre prosperidade. Aí às vezes eu fico me perguntando, será que nos dias de hoje Jesus Cristo está preocupado que eu ganhe um carro? Será que Jesus Cristo hoje está preocupado que eu ganhe uma casa? Será que Jesus Cristo está preocupado que eu arrume um namorado? Será que Jesus Cristo está preocupado que eu coma agora nesse momento, terminando aqui o trabalho aqui, que eu venha comer um filé acebolado? Não, Jesus não está preocupado com nada disso. Jesus está preocupado com a minha salvação. Jesus está preocupado com a sua salvação. Ele está preocupado que quando chegar naquele momento, se você está apto ou apta a suportar as dores que estará para vir sobre a minha e sobre a tua vida. É essa que é a preocupação do Senhor nos dias de hoje. Eu fico muito triste quando eu entro dentro de uma igreja para pregar e de vez em quando eu faço determinadas perguntas e eu pergunto, quem ali naquele momento ali já leu toda a Bíblia? Que levante a mão, e ninguém levanta a mão. Às vezes eu até olho para trás e também vejo que o ministério não levantou a mão. Hoje as pessoas não querem ler a Bíblia. Hoje é mais viável ouvir o homem.
Porque a Bíblia, ela não vai te agradar naquilo que o Senhor vai dizer para você. Mas pode ter certeza, um homem atrás de um púlpito, ele vai dizer aquilo que te agrada. Olha, hoje, a cada 100 igrejas, 90 são dirigidas, lideradas por falsos pastores, falsos profetas. Não vou generalizar as 100, até porque o Senhor diz que ainda existe profeta em Israel. Realmente, poucos. Que dá a cara para bater do jeito que eu estou batendo aqui agora. Colocando até o número. A cada 100 igrejas, 90 é dirigidas por falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores. Porque não estão preparando as suas ovelhas, não estão preparando as suas igrejas. E querendo ou não, nós como igreja, vamos passar pelo princípio das dores. Vamos ser perseguidos. E quem for capturado, meu Deus, vai sofrer muito. E a maioria vai negar Jesus, porque antes não se preparou. Antes, como os dias de hoje, só tem ido para a igreja para buscar Belpenhor, vontade própria, desejo humano. Não tem ido para se fortalecer no Senhor. Não tem ido para cultuar a Deus. Tem ido para festinhas de grupinhos, de departamentos. Tem ido para festinhas de adolescentes. Misericórdia. Os adolescentes das igrejas do século XXI hoje na terra é a pior geração de adolescente que a igreja já conheceu. Bagunceiros, maldizentes, sem temor a Deus, só querem brincar, vão de qualquer maneira para a casa de Deus, batem papo na hora do culto, veem celular, gargalham, não tem respeito pela igreja, não tem temor à palavra. Aí volto a dizer, da mesma forma que o mal não é as ovelhas, mas são os pastores, no meio dos jovens, o mal não são os jovens, são seus líderes. O mal dentro da igreja hoje é a liderança. O grande mal da igreja do século XXI é a sua liderança. Os líderes dos jovens são um péssimo exemplo. Os pastores, péssimos exemplos. Na minha opinião, eu, como leigo, se eu tivesse uma igreja, presidindo uma igreja, dirigindo uma igreja, hoje eu estou aqui, um ponto de pregação dentro da minha casa. Mas se eu, como pastor, tivesse à frente de uma igreja, o líder da mocidade da igreja no qual viesse a dirigir, jamais seria um casal de jovem, seria um adulto. Porque o jovem fala aquilo que o jovem quer ouvir. O adulto tem experiência de vida, jamais deixaria o jovem à vontade. Traria o jovem na rédea. Samuel tinha 8 anos. Quem dirigiu Samuel? Eli, um sacerdote, não foi nenhum jovem. E eu fico vendo hoje a igreja do jeito que ela se encontra. Eu vejo muitas brincadeiras dentro da igreja. Muito balé dentro da igreja. Muitas danças dentro da igreja. Eu vejo tudo dentro da igreja, só não vejo palavra sendo pregada. Eu vejo tudo dentro da igreja, só não... Os líderes hoje não estão preparando os seus liderados. Aí volta a dizer, vamos lá. Veja só, Jeremias 15:17. Abre aí, rapaz. Jeremias 15.
15, 17. Diz assim: nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Nunca me assentei no congresso dos zombadores. Se você entrar hoje dentro da igreja, você vai ver como a igreja está pobre. A igreja está pobre hoje. Por mais suntuosa que ela seja, por mais que ela tenha ar-condicionados centrais, bancos acolchoados, um melhor piso, as melhores luminárias, o melhor, mas elas estão pobres. Elas estão até cheias de gente, mas estão vazias de Deus. Porque veja bem, se o Senhor Jesus Cristo hoje estivesse no nosso meio, será que Ele aprovaria a igreja do jeito que ela está hoje? A igreja virou uma bagunça. Virou uma casa de Maria Joana. Não se prega o que tem que se pregar, não se ensina o que tem que se ensinar. E no livro de Mateus, capítulo 23, verso 23, diz que esses falsos pastores, eles não vão entrar no reino dos céus e vão impedir que muitos entrem. Quem são esses muitos? São esses que lhe dão ouvido e os seguem. Eu, na semana passada, eu fui fazer uma visita numa igreja. Aí foi me dado, a oportunidade de ministrar o evangelho. E me perguntaram se eu era visitante, eu falei que sim. E me perguntaram meu nome, eu falei, meu nome é Pastor Augusto Menezes. É de qual igreja? Eu falei, estou na dispensação. A jovem me olhou assim, como ela se tivesse levado um baque. Hoje um pastor que não tem igreja, isso é escândalo. Mas aí, como me foi dada a oportunidade para ministrar, quando eu ministrei, antes de ministrar, eu expliquei o porquê eu estar na dispensação. Eu quero estar dentro de uma igreja onde eu aprenda, onde eu cresça. Eu não quero estar dentro de uma igreja onde eu ouça aquilo que minha carne quer ouvir. Não, eu quero estar dentro de uma igreja onde eu ouça que o meu temor por Cristo aumente a cada culto. Onde o meu respeito pela casa de Deus ele aumente a cada culto. E nós não vemos isso hoje dentro das igrejas. Eu não vejo os homens hoje pregando sobre o inferno. Eu não vejo os homens hoje nem pregando sobre o céu. Só vejo os pastores hoje pregando sobre promessas terrenas. Volto a dizer, o mundo de pernas para o ar. Catástrofes, guerras, fomes. E os pastores pregando prosperidade. Não induzem as suas ovelhas, a sua igreja a ler a Bíblia. Está igual a igreja católica. Porque tem uma palavra em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Eles não querem que as suas ovelhas conheçam a verdade. Eles querem que as ovelhas dele dêem ouvido a eles passando uma verdade mentirosa, uma verdade enganosa para as suas ovelhas. Mas não é a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é que Ele manda a gente se preparar. No livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, diz, já lá atrás já falava, o grande profeta Israel, ele diz, o fim vem, o fim vem. É um capítulo que tem esse tema, o fim vem, o fim vem. Já lá atrás Isaías falava
Já lá atrás Isaías falava sobre Jesus Cristo, Daniel lá atrás já falava sobre os 7 anos que estão por vir, hein? A Septuaginta. Eu não vejo aqueles homens lá atrás, desde Adão até o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, eu não vejo aqueles homens falando sobre prosperidade. Eu não vejo. Eu vejo aqueles homens falando de salvação, no Antigo Testamento falando de salvação a Deus através da vida deles. Eles, como profeta, escolhido por Deus, até porque também o Espírito Santo de Deus não estava, não habitava em qualquer pessoa, eram pessoas escolhidas. Moisés, Abraão, Elias, Eliseu, Josué e alguns poucos outros. O Espírito Santo não habitava em qualquer pessoa. Hoje nós temos essa disponibilidade. Hoje nós temos essa graça, essa alegria do Espírito Santo. Ele mesmo diz que nós somos templo dele. Mas o homem não é. A igreja não é. Porque o Senhor diz, onde tiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde é que está o teu coração? Onde é que está o meu coração? Onde é que está o nosso coração? É algo muito difícil o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. É muito triste. Muita gente diz que Jesus ele está feliz, que ele está alegre. Mentirosos, enganadores. Jesus Cristo está muito triste. E ele chora, porque ele sabe que se ele voltar agora, meu Deus, muito poucos serão aqueles que vão subir. Muito poucos. A Bíblia diz que não é as obras que vão nos levar para o céu. Mas o pastor Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Ela é comparado a um corpo sem espírito. O que tu fez hoje de bom para Jesus? Você falou de Jesus para alguém hoje? Você estendeu as suas mãos hoje para alguém? E ontem? Ontem? Na semana passada? No mês passado? Nós só vamos suportar o princípio das dores se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E se nós não fazemos nada, nós estamos... Só vamos suportar as dores se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E se não fazemos nada, nós estamos vazios. E uma vez vazios, a nossa carne vai sentir dor. E uma vez a nossa carne sentindo dor, nós vamos negar. Temos 2 grandes exemplos de homens que sofreram dores, mas não negaram. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Um já foi colocado de cara. A Bíblia relata que ele era um homem cheio de poder. Quem? O diácono Estevão. Recebeu inúmeras pedradas. Por ele ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tomou para si todas as dores de Estevão. Por isso ele não sentiu dor. Mas se Estevão não fosse um homem cheio do Espírito, ele iria começar a dizer, ai, para, eu nego, eu paro de pregar, eu paro de falar sobre esse Jesus. Ele só não abriu a boca para dizer isso, porque ele era cheio do Espírito, e o Espírito tomou sobre si as dores de Estevão. A própria palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo de Deus, ele geme a teu favor, a nosso favor, com gemidos inexprimíveis. Mas só se ele estiver em nós,
Só se na verdade nós formos templos dele. Porque se não formos, nós vamos sentir dor e vamos gritar e após o grito vamos negar. O apóstolo Paulo levantou, ele era um homem cheio do Espírito. Mas como é que o senhor sabe que ele era um homem cheio do Espírito? Estevão, ele não temeu ninguém, ele pregou sobre Jesus na frente de Saulo de Tarso, ou seja, do apóstolo Paulo antes da conversão. Ele não temia nem Saulo de Tarso. Era um homem cheio do poder de Deus. Não temia ninguém a não ser o Senhor. A própria palavra de Deus, ela diz que nós não devemos temer aquele que pode simplesmente matar a nossa carne. Mas temos que temer aquele que, além de matar a nossa carne, pode lançar a nossa alma no inferno. Eu vejo hoje dentro das igrejas homens brigando por homens e homens defendendo homens. Mas eu não vejo ninguém brigando por esta palavra. Eu não vejo ninguém defendendo esta palavra. Qual foi o dia que você brigou por esta palavra? Qual foi o dia que você defendeu esta palavra? Estevão pregava para todo mundo, na frente de quem quer que seja. Paulo, depois da sua conversão, meu Deus, eles não somente tinham fé em Cristo, mas eles praticavam a sua fé. O pai Abraão, ele praticou a sua fé. Abraão, me dá teu filho Isaque. Qual o momento na Bíblia que você diz que Abraão, meu filho? Não. Isaque, tá tranquilo, Senhor. No dia seguinte ele pegou Isaque, subiu o Monte Moriá. E o bom disso tudo é que vai com ele 2 servos dele. E quando ele chega lá embaixo no Monte Moriá, ele diz o que para aqueles 2 servos? Ficai aqui até que nós voltemos. Ele usa o plural, ele não usa o singular. Ele não falou, ficai aqui até que eu volte. Não, ficai aqui até que nós voltemos. Ele praticou a sua fé. Quando Deus pede Isaque, ele pega Isaque e leva Isaque para o sacrifício. Quando chega lá em cima, que ele levanta o cutelo, o Senhor fala para ele não fazer aquilo. Ele já tinha provido um cordeiro, um bezerro, uma ovelha para o sacrifício. O pai da fé, ele praticou a sua fé. Ele era cheio do Espírito Santo. Se ele não fosse cheio do Espírito Santo, ele questionaria Deus quando Deus pediu Isaque. O Senhor nos últimos dias tem falado para mim, para você, tem falado para nós assim: negue a si mesmo, se encha de mim. E aí? O que temos priorizado? A nós ou ao Senhor? Quem está em primeiro plano? O homem ou Deus? E muitos pensam. Uma vez eu vi um jovem, há muitos anos atrás, eu não era pastor ainda, eu era um evangelista. E ele falou para mim assim: evangelista Augusto, meu pai é pastor. Se Jesus voltar agora, eu subo, meu pai é pastor. Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei: rapaz, filhos de diácono não são diáconozinhos. Filhos de missionários não são missionáriozinhos. Filhos de pastores não são pastorezinhos. Filhos de presbíteros não são presbíterozinhos. Filhos de bispos não são bispozinhos. Nem filhos de evangelistas são evangelistazinhos. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. E o céu é tomado à força. Qual força que eu e você temos feito para herdar os céus? Qual força que a igreja hoje tem feito? Hoje as pessoas vão de qualquer maneira para a igreja. Hoje as pessoas vão de qualquer maneira para qualquer tipo de culto, seja na igreja ou seja na casa de alguém. Jovens,
Será que Daniel iria com uma calça rasgada para a igreja? Será que Esther colocaria uma sainha justa para ir para a igreja? Esther tinha 15 anos, quando ela libertou um povo e de escrava se tornou uma rainha. Josias tinha 8 anos, quando foi declarado rei de Israel. E assumiu o trono de Israel aos 8 anos de idade. Qual eram as vestes desse menino? Nós vemos os jovens hoje, vão para a igreja de qualquer maneira. Os seus pais também não falam nada. Eu vejo filhos de pastores indo com calças com aqueles coador de café no traseiro, as boquinhas da calça desse tamanho, ainda sentam na bateria, batem, pegam uma guitarra, tocam. Já não se tem mais ordem e decência dentro das igrejas. Hoje de qualquer maneira se toca, hoje de qualquer maneira se prega, hoje de qualquer maneira se canta. Hoje tudo é de qualquer maneira dentro das igrejas. As mulheres já não são mais mulheres de Deus, os homens já não são mais homens de Deus, os jovens já não são mais jovens de Deus. São tudo mundanos. O mundo tomou de assalto a casa de Deus. E tudo isso com a permissão dos líderes das igrejas, ou seja, com a permissão dos pastores. Não julgueis. E diz assim, em Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Você está sendo enganado dentro da sua igreja, você não está nem se percebendo. Me perdoe que eu vou dizer, o teu pastor está te enganando e você não está nem apercebido. Se teu pastor ele te amasse realmente, se ele realmente se preocupasse com você, em vez de pregar o que ele está pregando, ele estaria te preparando para o que está para acontecer. Porque já volto a dizer, já não é mais tempo de se pregar sobre este mundo. Já não é mais tempo de se passar a mão na cabeça de ninguém. Já não é mais tempo parar essa maldita teologia da prosperidade. O apóstolo Paulo chama esses homens de lobos devoradores. Abra lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 20. E diz assim o Senhor, é a carta à igreja de Tiátira, ou Tiatira, diz assim, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane aos meus servos, para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. Jezabel aqui, ela está apenas o nome de uma mulher, mas nós podemos trazer para os profetas, homem, mulher. É uma cidade. Aqui o apóstolo João ele escreve 7 cartas a 7 igrejas, a 7 cidades da Ásia, chamadas de igrejas. Veja bem, das 7 igrejas, das 7 cidades, 5 foram reprovadas. Só 2 foram aprovadas por Deus. 7. Nós poderíamos até colocar 8, para termos 300% de reprovação das igrejas atuais. Porque o Apocalipse é o livro é chamado também de livro da revelação. Quando o apóstolo João ele escreve, ele traz para igrejas de hoje
As igrejas lá atrás já mostravam como estaria a igreja hoje. Então, das 7 igrejas lá de trás da Ásia, 5 foram reprovadas. Só 2 foram aprovadas. E nos dias de hoje não está diferente. A maioria das igrejas na face da terra hoje, aos olhos de Cristo, estão reprovadas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando eu disse aqui ainda há pouco aqui, será que o Senhor, Ele está preocupado em nos dar um carro, uma casa, um filé mignon acebolado no final, né, no horário do almoço ou da janta? Eu vou mais longe. Será que Deus hoje, Ele está preocupado em grandes obras materiais dentro de uma igreja? Construir grandes templos? Tá não, igreja. Volto a dizer, o Senhor está preocupado é com a salvação da sua criação. Onde é que era a igreja de Jesus Cristo? Onde era a igreja de Paulo? Aonde era a igreja de Pedro? A igreja de Cristo era o barco de Pedro. A igreja de Cristo era a casa de Jairo. A igreja de Jesus Cristo era a casa de Bartimeu, era a casa de Zaqueu. Jesus Cristo não tinha igreja. Ele é a igreja. E nós somos a igreja. Eu não quero estar aí, igreja suntuosa, com um piso que custou tantos mil reais, com assentos acolchoados, não quero isso não. Eu quero entrar dentro da igreja e me alimentar de uma boa palavra. É isso que eu quero e é isso que o homem deveria buscar. Porque se Jesus voltar agora, tudo isso, toda essa obra que esses homens estão fazendo hoje dentro da igreja, gastando o dinheiro das ovelhas, tudo isso vai ficar. A igreja material, ela não vai subir para o céu. O que vai subir para o céu é o ser humano. Aí se gasta 100 mil reais para fazer uma obra na igreja. E os domésticos da fé passando fome, precisando, e os líderes não estão nem aí para estender as mãos. Gastando um valor exorbitante, e muitas das vezes até declaram isso nos púlpitos da igreja quando estão se pregando. Coisas que não se deve falar no púlpito da igreja, se fala. Púlpito de igreja tem que se falar sobre a palavra. Nada além disso. E abrem a boca para dizer que estão gastando isso, que precisam disso para fazer isso, aquilo outro. Mercenários da fé. Ladrões, roubadores. Lobos vorazes. Lobos devoradores. Meu Deus. Esses homens não sabem o que é o Evangelho. Eu não vejo em nenhum momento Jesus pedindo dinheiro para construir algo. Eu não vejo Paulo pedindo dinheiro. Paulo, ele estava em Éfeso. E ele sai de Éfeso, ali em Mileto, para ir para uma outra cidade. E ele diz assim: em todo o tempo que estive no meio de vós. Isso é palavra de Paulo. Ele diz: em todo o tempo que estive no meio de vós, não cobicei nem ouro nem prata. Mas após a minha partida, eis que virão lobos devoradores, que vos tirarão não somente a vossa lã, como também a vossa gordura. Isso são palavras do apóstolo Paulo. Me mostre lá atrás, no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, aqueles profetas e sacerdotes pedindo dinheiro para construir alguma coisa. Salomão construiu o templo, mas com dinheiro dele. Salomão não pediu dinheiro ao povo de Israel, não, foi com dinheiro dele.
com a herança que seu pai Davi deixou para ele. Quando não, alguém ofertava sem que ele pedisse. Foi o caso da rainha de Sabá. E outros reinos ofertaram a Salomão, porque chegaram ao ouvido deles a sabedoria extrema de Salomão e o que Salomão iria fazer. Então eles começaram a ofertar. Salomão não saiu de Israel para ir lá pedir, não. Salomão construiu com seu dinheiro, não pediu nada a ninguém. Eu não vejo os apóstolos pedindo dinheiro para isso ou para aquilo. Não vejo. Não vejo o jovem pastor Timóteo, Tiago, não vejo. O evangelista Filipe, diácono Estevão, não vejo eles pedindo dinheiro para nada. Mas o que mais se vê hoje dentro da igreja são homens pedindo dinheiro. Para fazer isso, fazer aquilo, outro e assim vai. Mas a palavra que é bom mesmo não se prega. Preparar o povo para o que está para vir mesmo, ninguém prepara. Mercenários da fé vão tudo ficar. E quem mete a mão no bolso para dar, também vai ficar. Porque o que o homem quer hoje quer estar no luxo, fora da igreja e dentro dela. Amém. É a última palavra da Bíblia. Assim seja. Concordâncias. Olha aquele vídeo que nós passamos ali, que nós vimos. Uma coisa interessante, falando sobre os pastores mentirosos. Festas por matarem as duas testemunhas. Nós vimos ali no vídeo. Né? Não passou ali no vídeo? As duas testemunhas foram mortas. A igreja dançando. Ali não foram pessoas qualquer não. Foi a igreja fazendo festa. Porque as duas testemunhas, quando virá, elas virão pregar aquilo que os pastores hoje não pregam. E como a igreja hoje, ela não quer ouvir esta palavra, quando as duas testemunhas vier, eles não vão aceitar. Eles vão ficar irados. Então, quando as duas testemunhas morrerem, a igreja vai dar uma festa, porque vai voltar tudo como era antes, os falsos profetas. Sete anos do governo do anticristo. Os 3 anos e meio primeiro é o princípio das dores. Nós, como igreja, vamos passar. Querendo ou não, nós vamos passar. Mas o que nós temos buscado? Quando a gente vai para a igreja, volto a dizer uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas: com que intuito que eu e você, que nós vamos para a igreja no dia de culto? Qual é o nosso intuito? Ficarmos de tititi? Ficarmos gargalhando no meio do culto? Ficarmos observando fulano e beltrano? Aceitamos qualquer palavra que se prega e com isso passamos anos dentro desta mesma igreja e não crescemos em nada? Quanto tempo você tem de igreja? 1 ano? 2? 10? 15? Nasceu em berço cristão? Aonde está o teu crescimento espiritual em tanto tempo? O que está prevalecendo na tua vida? O que está prevalecendo na sua vida é a palavra ou é o mundo? Mesmo vocês tendo 10, 15, 20 anos de igreja. Se continua o mundo prevalecendo na tua vida, é sinal que a palavra que tu ouve dentro da tua igreja é uma porcaria. É uma palavra podre. A palavra de Deus, ela diz que Deus não vai tomar ninguém por inocente. E isso é verdade.
Eu volto a dizer, o que nós já fizemos para Jesus só hoje? Qual o bem que nós fizemos para o Senhor hoje? Evangelizamos alguém? Falamos dele para alguém? Abraçamos alguém? O que nós fizemos? Hoje é dia 17 de julho do ano de 2019. 3 vezes 7, 21. Passaram-se 210 dias. Somente nesses 210 dias do ano de 2019. O que nós fizemos para o Senhor? Não é nada, mas são 7 meses. Nesses 7 primeiros meses, o que nós fizemos para o Senhor? Porque eu vou falar uma coisa para você. É aquilo que eu falei aqui no início. Se eu não fiz nada, é sinal que eu estou vazio. Se eu fiz alguma coisa, é sinal que não fui eu quem fiz. Foi o Espírito Santo de Deus que através da minha vida fez. Porque quem mais quer que uma pessoa lá fora se converta, que um pecador se converta, que uma prostituta se converta, que um traficante se converta, que um homicida se converta, que o pior pecador se converta, quem na verdade, quem está mais preocupado com isso não sou eu nem você, é o Espírito Santo, é o Senhor. E se essas coisas hoje lá fora não estão acontecendo, é porque nós não estamos fazendo nada. Porque se hoje eu sou um pastor, se hoje eu estou na presença de Deus, é porque lá atrás, há 30 anos atrás, Deus usou alguém para falar dele para mim. E hoje, o que eu tenho feito? Que palavra eu tenho pregado? Que bem eu tenho feito? E hoje a igreja, que bem a igreja tem feito? É o Espírito Santo de Deus que quer estender a mão. Se você não faz isso, é porque você está vazio. É o Espírito Santo que quer emprestar o teu colo, o teu ombro, as tuas lágrimas lá fora. Mas se tu não faz, é porque tu está vazio. Porque eu, da minha natureza humana mesmo, pessoal, eu não vou fazer nada disso. Para eu fazer, eu sou impulsionado por alguém. Quem é esse alguém? É a terceira pessoa da Trindade. É Jesus de Nazaré através do seu Espírito Santo. No outro dia minha esposa comentou comigo. Ela falou assim, meu filho, como é que pode? Deus é tremendo, né? A gente não tem nada. Mas olha como é que a gente tem abençoado vidas. Mas sabe por que a gente tem feito isso? Porque é o Espírito Santo de Deus que dentro de nós nos impulsiona a fazer. Porque na própria natureza humana nossa, minha e da minha esposa, a gente ia olhar um para o outro, ia olhar para a nossa situação e ia falar assim, eu vou ajudar nada, a pindaíba que eu estou passando, não vou ajudar nada, vou acolher ninguém nada, vou abrir a porta da minha casa para ninguém nada. O ser humano, na sua natureza humana, ele pensa dessa forma. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, ele deixa que o Espírito Santo faça através dele. E não é só isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer através de mim e de você, não. Ele quer também tomar as nossas dores para Ele. E nós vamos precisar dele. Porque o que está para acontecer, o que está prestes a acontecer, pelo que a igreja vai passar em breve, meu Deus, vai ser algo tão dolorido, que a maioria esmagadora vai olhar para trás. Vai negar Jesus. Porque não tem o Espírito Santo de Deus. É como diz a palavra de Deus, sepulcro caiado. Aparentemente está vivo, apenas fisicamente, mas espiritualmente está morto. Porque não faz nada. Não busca Deus, não ora, não louva, não lê, não estuda. Não faz? Como é que vai suportar naquele grande dia? Não vai. Pelo contrário,
Como a Bíblia diz em Mateus 24, trair-se-ão uns aos outros, ou seja, digamos, vou dar um exemplo, uma vizinha que não é crente, ou até mesmo pode ser até crente, mas vazia. De repente está ouvindo aqui a gente nesse culto, no momento de perseguição vai pegar a mão no telefone, ó, tem uma casa aqui que eles estão cultuando a Deus, eles estão louvando aqui, tá alto pra caramba. Aí bate uma patrulha aí na porta da minha casa. Trair-se-ão uns aos outros. Mesmo dentro da igreja, vai te trair, porque está vazio. Porque tantos anos dentro da igreja, nunca buscou verdadeiramente o Senhor, não se preparou para os dias que estão por vir. Só buscou aquilo que lhe agradava, só as coisas desse mundo, só shoppings, praias, roupas de marca, modas, só isso que buscaram. Mas se esqueceram do Criador de todas essas coisas. Buscaram tudo que o homem que Deus criou, mas se esqueceram de buscar o Criador. Porque se não fosse o Criador, estaríamos andando nu até os dias de hoje. E ninguém saberia o significado da palavra estar nu. Olharíamos um para o outro e não veríamos a nossa nudez. Mas assim que o pecado entrou, a Bíblia relata que Deus fez uma roupa para Adão e uma roupa para Eva. E a partir dali começou a vestimenta do homem. O homem passou a não enxergar mais com os olhos de Deus. Passou a enxergar com seus próprios olhos. Mas ainda dá tempo de nós voltarmos a enxergar tudo com os olhos de Deus. É nós nos voltarmos para Ele e abrirmos mão desse mundo. Abrirmos mão do falso profeta. Das palavras que não edificam. Das palavras que não vão nos levar a nada. Eu preciso me preparar para o que está para acontecer. As coisas desse mundo, se chegar a bater na porta da minha casa, é consequência da minha busca por isso aqui, ó. A Bíblia mesmo diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que, é como diz ali em Efésios capítulo 6, eu tenho que me vestir das armaduras de Deus. Para que quando chegar aquele momento, que em breve, não tarda, está aí as nossas portas, quando esse tempo chegar, todos nós estarmos revestidos. Para não sofrermos dor. Mesmo que venhamos a apanhar. Mesmo que humanamente, aos olhos humanos, venhamos a sofrer, mas que não sintamos dor. Porque aos olhos dos homens, Estevão levou muita pedrada, Jesus. Paulo levou muitos açoites. Caramba, rapaz. Mas aqueles homens não deram um ai. Eu quero acreditar que aquelas pessoas que observavam aqueles dois homens serem torturados, eles ficaram pasmos com o que eles viam. A Bíblia relata aqui na chibata que o carrasco batia em Paulo, tinha várias coisas presas, dente de animais, pregos, pedras. E quando batia nas costas de Paulo assim, que o carrasco puxava, rasgava as costas de Paulo, mas Paulo não deu um ai. Um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tomou as dores de Paulo toda para ele. Estevão, cada pedra, aquelas pedras do Oriente Médio, nessas pedrinhas que nós temos hoje aqui, não é pedra mesmo. Eu acredito que na primeira pedrada Estevão ia falar, mas o Espírito Santo tomou tudo para ele. E se eles não fossem cheios do Espírito Santo, se eles não concordassem com esta palavra, se eles não aceitassem esta palavra, meu Deus, que viemos ler a Bíblia, não vamos abrir mão de ouvir o homem,
Porque como eu disse aqui no início, ainda existe profeta em Israel, mas que não ouçamos qualquer profeta. Volto a dizer, a cada 100 igrejas, 90 são falsos profetas nos púlpitos. São falsos líderes que vão te levar para o inferno. Melhor dizendo, estão te levando para o inferno. Porque não falam do céu, não falam do inferno, não falam do governo do anticristo, não estão te preparando para o que está para acontecer. E as coisas, quando começar a acontecer, você vai ser pego desprevenido, despreparado, você vai ser pego virgem. E você não vai suportar a dor. Cuidado a quem vocês têm dado ouvidos. Vocês têm dado ouvidos ao homem? Ou vocês têm buscado dar ouvidos a Deus? Fiquem com esta palavra. Deus está muito preocupado com a sua igreja na terra. Porque Ele sabe que a sua igreja não vai... Às vezes está dando uma interfere aqui na internet aqui. Mas aquilo que eu falei aqui no final. Jesus nasceu numa manjedoura, não num palácio. Por ele gostar de coisas simples e humildes. Que nós possamos ficar com esta palavra na noite desse dia. Falamos a respeito da última palavra da Bíblia. Amém. Verdade. E a verdade, ela não pode ser ocultada. Lamentavelmente, o que tem se pregado nas igrejas hoje é a mentira. Porque quando eu não preparo você, eu estou mentindo. Quando eu não falo do céu, eu estou mentindo. Quando eu não abro os teus olhos para dizer para você que o inferno é real, eu sou um tremendo de um mentiroso. E só existe 2 lugares eternos. O céu e o inferno. O homem vai para um desses 2 lugares. E você vai para onde? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Para eu e você, para nós irmos para o céu, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E não podemos dar um ai naquele momento. Se dermos o primeiro ai, nós vamos para o inferno. Cuidado. Cuidado. Que Jesus abençoe vossas vidas. Amém? Shalom Adonai.